Olá, boa tarde. Uma auditoria realizada pela Controladoria Geral da União no Amazonas identificou irregularidades na aplicação de recursos destinados à Superintendência da Zona Franca de Manaus para serem aplicados em P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Os valores, que totalizam 250 milhões de reais, deveriam ter sido destinados à Suframa pelas empresas do setor de informática no ano de 2012. A possível sonegação foi denunciada ao Ministério Público Federal. Desde 1991, como forma de compensação pelos benefícios fiscais, as indústrias do setor de informática da Zona Franca de Manaus foram obrigadas a repassar 5% do faturamento bruto à Suframa. Com este recurso, a Superintendência da Zona Franca de Manaus deveria aplicar o valor em pesquisa e desenvolvimento. No entanto, isso não aconteceu, o que levou a CGU a notificar a Suframa. E a Suframa, por sua vez, não solicitou os relatórios demonstrativos de P&D, que está previsto na Lei de Informática, como também não aplicou as penalidades devidas no caso concreto. Para o chefe da Controladoria Geral da União no Amazonas, o que as empresas deixaram de fazer merece punição. É a sonegação, porque a empresa não aplicou o recurso em P&D, mas recebeu o incentivo fiscal. A CGU também não teve acesso a todos os documentos. À época, a Suframa sonegou à CGU essa informação em relação à quantidade de empresas produtoras de bem de informática, o montante exato, né, de faturamento dessas empresas. Durante a fiscalização da Controladoria Geral da União, na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a CGU identificou que empresas do Polo Industrial de Manaus, do setor de informática, faturaram em 2012 cerca de 5 bilhões de reais. Segundo a legislação, deste valor, elas deveriam investir 250 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento. Os relatórios de 2012 e 2013 já foram encaminhados ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da União, à Corregedoria Geral da União. O segundo vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas diz que não sabe informar quais são as empresas que deixaram de repassar os 5%. Nelson Azevedo diz que é preciso esclarecimentos o quanto antes e que a FIAN não compactua com irregularidades. Não tem a concordância e nem tampouco a FIAN compactua com tal procedimento. Por outro lado, cabe os órgãos de fiscalização e controle fazer com que seja aplicado corretamente o que determina a lei. A Controladoria Geral da União pediu mais uma vez à Suframa que ela repasse detalhadamente as informações que não foram prestadas à CGU no primeiro momento e que a autarquia possa punir as empresas envolvidas. A Suframa não informou quais as empresas que deixaram de empregar recursos em pesquisa e desenvolvimento, mas, por meio de nota, a assessoria de comunicação informou que todas as providências estão sendo tomadas para atender às recomendações da Controladoria Geral da União. Já a assessoria de comunicação do Ministério Público Federal informou que, até o momento, não recebeu nenhuma demanda da CGU no Amazonas. A chuva dos últimos dias minimizou o problema das queimadas urbanas e florestais que este ano bateram recorde no Amazonas. Mas o assunto ainda é motivo de preocupação e por isso uma audiência pública foi realizada esta manhã no Ministério Público Federal em Manaus. A audiência realizada pelo Ministério Público Federal no Amazonas contou com a participação de órgãos públicos e defensores da causa verde. O procurador da República destacou que no Amazonas, inclusive incêndios em terras indígenas e unidades de conservação federais estão sendo investigados. Através desse debate, nós pretendemos, em primeiro lugar, compreender o que aconteceu,
para evitar que essa situação se repita no futuro. E também o Ministério Público Federal está iniciando uma investigação para apurar responsabilidades, investigar e processar os responsáveis. No Amazonas, os focos de incêndios florestais e queimadas urbanas bateram recorde esse ano. Foram mais de 12 mil ocorrências desde janeiro. E em 12 municípios foi decretado situação de emergência. Aonde foi identificado a origem da queimada, do foco de calor, tem auto de infração, tem notificação, tudo feito como determina a lei. Dados divulgados no evento apontam que com as ações de combate e a ocorrência de chuvas, houve uma redução de 57% nos focos de queimadas no estado. Mas ainda é grande a preocupação aqui no Amazonas. Estamos falando do 5º estado com o maior índice de incêndios florestais no país. Tem demonstrado um aumento, gradativo ao longo dos anos das queimadas, não só fora, mas também dentro de áreas protegidas, sejam elas unidade de conservação de terras indígenas. Também devido às queimadas, uma grande quantidade de fumaça atingiu a região, onde ainda é possível encontrar a vegetação seca por conta das chuvas abaixo da média e a persistência do calor, que continua tendo interferência do fenômeno El Niño. No estado, os bombeiros seguem mobilizados. Nós estamos com um efetivo trabalhando juntamente com as brigadas formadas nos municípios do interior, mas graças a Deus essas últimas chuvas deram uma aliviada nesses focos de incêndio. A diminuição da fumaça é significativa e um alívio para a população. Melhorou muito, apesar de ter muita gente doente por causa dessa fumaça. Eu espero que o povo se conscientize e não faça mais muita queimada. Nós precisamos de mata. Uma mulher foi presa suspeita de incendiar uma casa no bairro Alvorada, na zona centro-oeste da capital, após uma tentativa de furto. Graziele Ribeiro Maciel, de 23 anos, e 2 homens teriam invadido o imóvel e, em seguida, decidiram colocar fogo no local. A dupla conseguiu fugir, mas Graziele não conseguiu sair e ficou presa na casa junto com a dona da casa, de 60 anos, que estava dormindo. As duas foram socorridas por policiais militares. A proprietária não sofreu ferimentos, já a suspeita foi atendida pelo SAMU depois de inalar muita fumaça. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. E outro incêndio também atingiu o depósito de lixo de Parintins. Segundo os bombeiros, o fogo começou no fim da tarde de domingo e só foi controlado na manhã de hoje. Houve várias explosões devido ao gás metano proveniente do lixo. O local fica próximo à Universidade Estadual do Amazonas e também do aeroporto da cidade. A suspeita é que o incêndio seja criminoso. Uma quadrilha especializada em assaltos foi presa na capital. Os bandidos foram surpreendidos quando terminavam mais um roubo em uma loja de material de construção na zona sul da cidade. Houve tiroteio. Os 4 homens já eram investigados por envolvimento em pelo menos 12 assaltos na capital. Esses 4 são autores de 12 crimes investigados pela Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Uma quadrilha que há um tempo vinha agindo na cidade. Segundo a polícia, foram eles que assaltaram uma joalheria em um shopping da zona centro-sul da cidade em julho. Uma segunda joalheria no centro histórico também foi alvo dos bandidos. Eles ainda roubaram uma metalúrgica na Cachoeirinha. Assaltaram um empresário na Manaus Moderna. Roubaram uma autoescola na Constantino Neri. E o último plano deles foi assaltar uma loja de material de construção na sexta-feira, quando foram presos. São mais de 12 inquéritos solucionados, que serão interrogados. Espero que com a prisão dessa quadrilha o índice de roubos diminua na cidade de Manaus. Não tenho dúvida que isso ocorrerá. E cabe mencionar que são pessoas de alta periculosidade. Durante a perseguição policial, houve tiroteio. Um dos bandidos, Alexandre Ferreira, foi baleado na perna. Os 4 têm passagem pela polícia por outros assaltos, mas o que chamou a atenção é a quantidade de processos que Erickson Araújo, conhecido como Gordo, responde na justiça. O Erickson ele já responde vários crimes na justiça e vai responder a mais 6 inquéritos agora aqui na DRF e todos serão encaminhados.
Entre os 4 está Isaac Braga. Ele é apontado pela Polícia Civil de ter participado do assalto a uma correspondente bancária neste mini-shopping na Avenida Eduardo Ribeiro, no Centro Histórico de Manaus, no mês passado. Na última sexta-feira, um comparsa de Isaac foi preso. Felipe Nascimento, de 23 anos, o playboy. Ele participou do assalto à correspondente bancária e também a uma joalheria. A polícia ainda investiga outras pessoas envolvidas com a quadrilha. Com relação ao roubo ocorrido na Eduardo Ribeiro, no mini shopping Dubai, naquele Expresso Bradesco, tem mais 2 envolvidos que ainda estão sendo investigados pela equipe da DRF. A Receita Federal libera amanhã, a partir das 9 horas, horário de Brasília, a consulta ao 6º lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2015. Neste lote, pouco mais de 21 mil contribuintes amazonenses terão direito às restituições, que totalizam 27 milhões de reais. A consulta deve ser feita pela internet no site receita.fazenda.gov.br ou pelo Receita Fone, no 146. O crédito bancário será realizado no dia 16 de novembro. Estudantes da rede pública do Amazonas começaram a realizar nesta segunda-feira as avaliações da Prova Brasil. A nota do exame será usada para calcular o próximo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que será divulgado no ano que vem. No Amazonas, cerca de 100 mil estudantes devem fazer a Prova Brasil. As avaliações serão aplicadas até o próximo dia 13. O exame tem por objetivo avaliar a qualidade do ensino no país, com testes padronizados e questionários socioeconômicos. A média de desempenho na avaliação é usada para calcular o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. As provas começaram a ser aplicadas na manhã de hoje. Marcos, de 14 anos, foi um dos alunos da rede municipal de ensino que participou do teste pela segunda vez. A prova estava muito fácil, a preparação foi essencial para fazê-la, é claro. Para a divulgação dos resultados, cada escola deve ter a participação mínima de 80% dos alunos nas provas de português e matemática, com base no censo escolar de 2015. Demos muitas orientações aos diretores, para que eles trabalhassem coletivamente, mobilizando, sensibilizando toda a comunidade escolar, pais, alunos, para que essa participação seja efetiva dentro da sala de aula no dia da avaliação. No IDEB de 2013, divulgado no ano passado, 36 municípios do estado alcançaram a meta do Ministério da Educação MEC nas séries iniciais na rede municipal e apenas 16 nas séries finais, entre eles Manaus, que atingiu a meta pela primeira vez, ficando com 4,6 e 3,4, respectivamente. O índice é divulgado a cada 2 anos. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta terça-feira, os detalhes no mapa. Em Manaus, a terça-feira terá muitas nuvens, com possibilidade de chuva fraca. Temperatura mínima de 27 e a máxima chega aos 32 graus. No município de Iranduba, a previsão é de muita nebulosidade com chance de chuva fraca. As temperaturas variam entre 27 e 31 graus. Em Quari, o tempo fica nublado e também a probabilidade de chuva no decorrer do dia. Mínima de 27 e máxima de 32 graus. Em Parintins, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas variam entre 26 e 36 graus nesta terça-feira. A Defesa Civil de Manaus iniciou hoje a entrega de cestas básicas, kits de limpeza, de higiene pessoal e cloro para 250 famílias de 12 comunidades da zona rural que perderam as plantações durante a cheia deste ano, todas localizadas no Rio Amazonas. Na semana passada, 20 comunidades do Rio Negro foram atendidas. A ação vai até a próxima quarta-feira e a meta da Defesa Civil é atender 1.000 famílias na zona rural. Nesse domingo, a tradicional feira de artesanato e alimentação da Avenida Eduardo Ribeiro mudou de endereço. A mudança é provisória e serve para testar o funcionamento da feira em outra rua do centro devido às obras de revitalização da Eduardo Ribeiro.
É difícil imaginar as manhãs de domingo sem aquela multidão na Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus. Por 15 anos, cerca de 280 feirantes e artesãos criaram o hábito de instalar suas barracas no meio da principal avenida do centro histórico da capital. Mas pela primeira vez nesse tempo, a tradicional feira mudou de endereço. A mudança, que é provisória, agradou empresários e visitantes. Eu sei que é temporária, nós só vamos estar hoje aqui, dia 6. Depois, com a obra descer, nós vamos ficar definitivo. Montada na rua ao lado, a feira da Eduardo Ribeiro atraiu cerca de 3.000 visitantes no primeiro dia de mudança, segundo os organizadores. São pessoas que vieram em busca de produtos do artesanato amazônico. Mas está bacana, tem bastante opção, bastante variedade. Para os feirantes, a mudança de endereço também agradou. Ficou até um pouco melhor porque ficou concentrada, pelo fato da rua ser pequena, né, estreita, ficou mais concentração de pessoas. Isso é bom por um lado, né? A feira da Eduardo Ribeiro foi instalada nas ruas no entorno da Galeria Espírito Santo, o que também gerou movimento dentro do camelódromo. Este empreendedor percebeu o aumento na movimentação dentro da galeria. Houve um fluxo grande de demandas para dentro da galeria e isso está causando um sucesso, um sentimento de gratidão. Há uma semana, o Band Cidade exibiu uma matéria sobre o cauixi, uma esponja de água doce muito comum aqui na região no período da vazante, que vem incomodando os banhistas por conta da coceira causada na pele. Hoje nós vamos mostrar uma pesquisa que vê no cauixi o caminho para a cura de uma doença que afeta mais de 35 milhões de pessoas no mundo, o mal de Alzheimer. A esponja de água doce é um animal muito comum na região amazônica. Vive em árvores que passaram algum tempo submersas, em pedras ou em qualquer superfície que elas possam se alajar próximo à água. Aqui na região amazônica ela é chamada de cauixi. E apesar da coceira causada na pele em época de vazante, esta pesquisadora da Universidade Federal do Amazonas explica que o cauixi pode se tornar um grande aliado à saúde. Quando está na água, o cauixi tem o poder de concentrar outros tipos de substância. As esponjas, elas são, vamos dizer, bioindicadoras, né, de qualidade de água. E nela, elas por filtrarem a água, elas acabam adquirindo outros organismos, né, através dela, o que pode ajudar também, essa simbiose pode ajudar também na produção dessas substâncias ativas que procuramos. A pesquisadora ainda explica que as esponjas marinhas, por exemplo, já deram grande contribuição no desenvolvimento de fármacos. Nesses animais já foram descobertos compostos que apresentam atividade antiviral, antitumoral, antibiótica, anti-inflamatória e analgésica. O medicamento mais famoso deles é o AZT, usado no tratamento contra a AIDS. No caso do cauixi, o que a pesquisadora procura é uma substância que possa auxiliar no tratamento do mal de Alzheimer, uma doença neurodegenerativa que afeta a memória dos idosos. Os estudos estão sendo realizados no Laboratório de Química da Universidade Federal do Amazonas. Basicamente, a gente procura substâncias ativas, né, para ajudar na doença de Alzheimer, né? Principalmente substâncias alcaloídicas. Na literatura consta que os alcaloides são mais utilizados para o tratamento de Alzheimer. A pesquisadora ainda precisa de 3 anos de estudos em laboratório até chegar à substância que pode ajudar pacientes em tratamento contra o Alzheimer. Um tempo relativamente pequeno, frente ao tamanho do avanço científico. E Gláucia tem motivos que vão além da ciência para buscar ajuda aos pacientes de Alzheimer. Uma pessoa na família, então, que sofre de Alzheimer? Sim, eu tenho. Esse é um dos motivos que me fez, né, a seguir essa linha de estudo. Bacana, né? Bom, nos últimos anos, o Amazonas se tornou um dos principais destinos de turistas do mundo inteiro. Muitos desses viajantes chegam à região a bordo de grandes cruzeiros marítimos que atracam lá no porto do centro da cidade. E mais uma temporada começou neste domingo e segue até maio do ano que vem. A bordo desses gigantescos navios, milhares de turistas cortam quilômetros de rios e mares mundo afora.
O Brasil está entre os principais destinos desses turistas. Há muito tempo, a região amazônica tem se tornado rota dos cruzeiros marítimos. Somente no Amazonas desembarcam todos os anos cerca de 20 mil turistas. Este é o primeiro cruzeiro a ancorar no porto de Manaus este ano. O transatlântico partiu dos Estados Unidos, trazendo a bordo mais de 300 estrangeiros, entre passageiros e tripulação. Entre eles está Maicon, turista alemão que vai para a Argentina a bordo do navio, mas optou por parar na capital amazonense. Ele disse que a floresta amazônica chama a atenção do mundo e que ele não poderia deixar de conhecer o Amazonas. Well, it's something new for me and I've never been to the Amazonas. A chegada desse navio a Manaus abre oficialmente a temporada de cruzeiros no Amazonas. Nesse período, a ida e vinda de turistas à cidade é vista com bons olhos, porque movimenta o comércio e aquece a economia. A estimativa é que durante essa temporada sejam injetados mais de 35 milhões de dólares na economia local. Em relação ao ano passado, nós temos 5 novos cruzeiros, que nos deixa com mais de 2 mil turistas que visitam nossa cidade. É muito importante, no momento de crise como que nós estamos vivendo, ter iniciativas como essa. Diferente de outros estados que só param uma vez. Aqui nós temos a parada em Parintins e em Manaus. Os turistas consideram as belezas naturais como os principais atrativos do Amazonas. E é em busca dessas belezas que a turista americana desembarca na cidade. Oh, wonderful. Absolutely wonderful. A nova temporada de cruzeiros no Amazonas está definitivamente aberta. E até maio de 2016, pelo menos 23 atlânticos como este devem atracar no porto de Manaus. Aqui em Manaus tem uma turma que uniu o gosto pela fotografia e o amor por aviões. E começou a fotografar aeronaves de vários modelos em vários ângulos. Um hobby que tem até nome. A expressão é em inglês, spotter. E neste fim de semana, os spotters ganharam um dia especial no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Você vai entender mais do que é um spotter na reportagem de Neto Cavalcante e Alberto Júnior. O hobby de fotografar diferentes modelos de aviões é uma atividade comum nos principais aeroportos do mundo. No Brasil, a atividade vem crescendo e ganhando reconhecimento, tanto que neste sábado, o Aeroporto Internacional de Manaus abriu as portas e criou o primeiro Spotter Day, dia de liberar os fotógrafos para ir para a pista. Aos 18 anos, Roberto foi um dos 30 fotógrafos selecionados. E olha a ansiedade do garoto antes de começar a sessão de fotos. É uma emoção, né? Porque é naquele lugar ali que a gente fica na maior parte do tempo. E é uma coisa inédita, é uma emoção muito boa. Os fotógrafos puderam ficar a 150 metros da pista principal do aeroporto, um ponto perfeito para registrar os pousos e as decolagens. Esta é a menor distância que o spotter já conseguiu chegar de uma aeronave em movimento aqui no Aeroporto Internacional de Manaus. Um momento único para esses aficionados em aviação e fotografia. Alguns vieram, inclusive, de outras cidades do Brasil. Alexandre Boa Vista, Roraima. César Cardoso, Belém. José, de São Paulo. Rafael participou de um evento parecido há 3 semanas em Belém. Foi o primeiro Spotter Day, inclusive eu estava organizando, foi em Belém, minha cidade. Nossa, foi uma experiência única realmente, porque a gente sempre ficava do lado de fora do aeroporto e quando a Infraero permitiu a gente entrar, a gente teve um ângulo que a gente realmente nunca imaginava. Mas a maioria era amazonense mesmo, como Fábio, que encontrou nas lentes da câmera a melhor maneira de contemplar a beleza das aeronaves. Ele até criou um grupo para reunir os spotters de Manaus. É um hobby que a gente tem, na verdade, muita paixão, muito prazer por fazer. A gente viaja Brasil afora, às vezes até o exterior, só com a intuição de fotografar. O primeiro Spotter Day Manaus foi promovido pela Infraero. É um grupo realmente muito apaixonado pela aviação e nós estamos dando todo o apoio porque é uma oportunidade de eles, pela primeira vez eles estão ficando nesse local, um local hiper restrito, mas com toda a autorização, com todo acompanhamento da segurança do aeroporto, inclusive vocês, imprensa, eu acredito que é a primeira vez que vocês estão aqui nesse local e para nós é um privilégio muito grande. Bem diferente da nossa visão que a gente tem lá do lado de fora, né? É muito bom, uma emoção muito boa. Vem aí o Jornal da Band, boa noite, até amanhã.